passo a palavra, então, agora para o Yuri. Yuri, na mesma linha, né? Como você enxerga, então, né, o potencial aí, né, do Brasil para sair na frente na economia circular, né? E quais são os principais desafios na tua visão, na visão da Abrem? Obrigado, Thiago. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Ziraldo, tudo bom, meu amigo? Bom dia. Externe meu abraço, cumprimento ao deputado Arnaldo Jardim, Gustavo Sérgio da Braskem. Satisfação enorme estar aqui com você também. Professor José Vitor Bontempo, da UFRJ. Thiago Faldo, muito obrigado por esse convite. É uma honra para nós estar aqui representando a Abrem. O primeiro ponto eu gosto de externar a minha visão da economia circular, que, na verdade, é o conceito de onde surgiu, né? A economia circular, ela não é apenas, na verdade, um conceito. Ela é um tratado da União Europeia. Existe o Tratado da Economia Circular, assinado em 2015, e que entrou em vigor ano passado. No Tratado da Economia Circular, se a gente pegar o plano de ação, nós temos um conceito importante sobre a economia circular. O primeiro deles é que a economia circular ela tem que ver com o desvio de resíduos de aterros sanitários. Claro, total proibição de lixões e aterros controlados, isso aí nem se discute, mas é o desvio de resíduos em aterros, por várias medidas, reutilização, reciclagem, redução, reaproveitamento, depois a recuperação energética, que pode ser pelo tratamento biológico, tratamento que é a compostagem ou biodigestão anaeróbica, e o tratamento térmico, que se dá por meio da co-incineração. Esse é o termo utilizado na economia circular. Tem a incineração também, mas ela não tem o objetivo principal de gerar energia. Então, a co-incineração é um conceito muito importante, e aqui, no plano de ação de 2015 da União Europeia, tem um parágrafo que eu gostaria de ler para vocês, que ele explica exatamente o ponto que nós precisamos chegar no Brasil para que o poder público possa incentivar a maior adoção da economia circular. Aqui, na maioria dos casos, quando os resíduos não podem ser evitados nem reciclados, na maioria dos casos, é o que acontece. Os resíduos não podem ser evitados nem reciclados. Isso é uma constatação empírica da realidade em qualquer país do mundo. A grande maioria dos resíduos não podem ser reciclados, muito menos reaproveitados, evitados. Eles vão ser gerados. A gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente vai enterrar eles, não está de acordo com a economia circular. Os aterros sanitários não estão dentro da economia circular. A Alemanha ela baniu os aterros sanitários para o bio desde 2005. Então, eles fazem a reciclagem, reaproveitamento, reutilização de uma pequena fração. A grande maioria vai para o tratamento biológico e para o tratamento térmico de resíduos. Biológico da fração orgânica, que é o que dá para fazer o tratamento biológico, e o tratamento térmico da maior fração, que acaba sendo a inorgânica, né? Pelo menos na União Europeia. No Brasil é meio a meio, né? O orgânico é 50%. Então, se a gente olha aqui, o que eles falam? Na maioria dos casos, quando os resíduos não podem ser evitados nem reciclados, a recuperação do seu teor energético é, em termos tanto ambientais como econômicos, preferível à disposição em aterros. A produção de energia a partir de resíduo pode, por conseguinte, ter papel relevante e criar sinergias com a política da União Europeia relativa à energia e às alterações climáticas, mais orientada pelos princípios da hierarquia de resíduos vigente na União Europeia. Então, a hierarquia está na nossa política nacional de resíduos sólidos, ela foi muito bem construída e espelhada na própria diretiva da União Europeia. Qual? A de 99, a de 2000, a de 2010, a de 2008, a 2018, são todas diretivas importantíssimas, eu não teria tempo aqui de explicar todas, mas basicamente a hierarquia, os aterros estão na base, eles são importantes hoje no Brasil para locais que têm lixão a ter controlado, é a melhor medida. Mas locais também onde não tem receita suficiente, nem estrutura para fazer a recuperação energética em quantidades suficientes, você faz a compostagem e depois o aterro, né? Então, são medidas que a gente pode trabalhar. Mas no Brasil, a gente tem como fazer muita recuperação energética. E, pelo menos com metade dos municípios brasileiros, né? É possível trabalhar com incineração. E não há nenhuma inimizade entre a economia circular e a recuperação energética, pelo contrário, eu acabei de ler o Tratado da União Europeia. Então, a gente tem que criar uma outra economia circular. Se a gente falar que a co-incineração com recuperação energética vai destruir os recicláveis, então ela não é economia circular. E no Brasil, eu escuto muito sobre economia circular, as pessoas não colocam a recuperação energética, que é um grande elemento da economia circular. É claro que eu não posso pegar um reciclável que tem viabilidade econômica, que a indústria tem como adquirir, e simplesmente levar para
com a incineração. Isso não é permitido nem pela nossa legislação, nem pela hierarquia de resíduos, e não é economicamente sustentável. Então, a gente tem que sempre ter preferível a reciclagem. Então, não há inimizade. Na verdade, os países do mundo que mais têm recuperação energética são os que mais reciclam. Cria-se uma cadeia de valor, uma estruturação jurídica, contratual, organizacional, a industrialização do resíduo, e não simplesmente a sua disposição sem nenhum tipo de seleção e prévia análise, né? Então, outra questão importante, o doutor Arnaldo Jardim pontuou instrumentos existentes, isso a gente precisa pontuar, o RenovaBio, política de biocombustíveis CBio estão sendo comercializados, estão sendo um sucesso. É uma espécie de crédito de carbono, um mercado isolado, que é operacional, ele traz a descarbonização de combustíveis, de biocombustíveis, e está dentro da bioeconomia. Então, algo muito importante o RenovaBio. Os Green Bonds também, que são títulos verdes, que estão dentro do pagamento por serviços ambientais, a nova legislação. Isso precisa ser ainda regulamentado, mas temos já operacional no Brasil. A Climate Bonds Initiative, parceira da BIA, CBI, já certificou com seus standards 100 bilhões de reais em Green Bonds. E a energia que vem dos resíduos, do lixo, ela também é elegível nos seus standards, critérios de elegibilidade, que é o trabalho da CBI, para que você consiga emitir esse título e comercializar ele no mundo inteiro. Então, é um mercado internacional. O IREC Brasil também é um instrumento importante de autorregulação, de certificação ou de empresas importantes, como a Braskem e outras, que querem comprar energia renovável, eles adquirem no mercado uma energia que a gente não sabe de onde é que vem, né? A energia física, ela vem de várias fontes. Mas como é que eu vou dizer que eu comprei só energia renovável? Eu pago por isso, eu compro um IREC. E aí, isso é creditado para o gerador de energia renovável. Então, um instrumento importante para incentivar a descarbonização na matriz energética brasileira. Depois, nós temos aí a questão do princípio do poluidor pagador, e é justamente esse princípio que norteia tudo isso que a gente está conversando agora, né? E termino aqui a minha fala, Tiago, citando dois casos que a gente precisa prestar atenção. O primeiro deles é a decisão do STF de tributar no ICMS os recicláveis. Está em grau de recurso, nós precisamos reverter essas decisões. Instituições importantes precisam se juntar e bater a porta do Supremo e dizer isso não pode ser feito, porque isso é contra a economia circular, isso vai em desacordo com tudo que a gente está construindo em termos de incentivar a reciclagem. Aí nós estaremos, assim, afundando muitos projetos de reciclagem no Brasil e tornando eles inviáveis. Então, nós não podemos tributar o reciclável. Por quê? Ele já é tributado quando você produz o material virgem. E aí você, depois, através da descarte, você separa, você beneficia, e depois você tem que revender. Então, você tem que ter uma transação, um negócio, e isso vai incidir tributos. Mas eles têm que ser isentos, porque já foi tributado na origem. Se você tributar de novo, você está desestimulando esse mercado, você está encarecendo esses produtos. Então, isso precisa continuar sendo como é hoje. E, na verdade, o que a gente tem que fazer, Ziraldo e toda a equipe do evento que está nos assistindo, nós precisamos isentar de qualquer tipo de tributação ou o encargo social, como PIS, PASEP, CONFINS, né? Contribuição também dessa natureza. E aí a gente vai estar realmente incentivando a separação de materiais. E cito também, por último, o PL 503 de 2020, de autoria do deputado Arnaldo Jardim. Nós contribuímos com um texto base, que é um novo marco regulatório para a recuperação energética, que traz, por exemplo, meta de redução de biodegradáveis em aterros sanitários. Então, isso vai incentivar o quê? O tratamento biológico, a biodigestão anaeróbia, a própria também compostagem, ou seja, tratar a fração orgânica dos resíduos e também a fração inorgânica não reciclável que vai para o tratamento térmico. Com isso, a gente quase não fica dependente mais de aterros sanitários, há uma redução drástica, um desvio. Isso é economia circular. Precisamos realmente nos atentarmos para esses marcos regulatórios e juntarmos esforços, né, para que isso seja bem sucedido. Então, as medidas, Tiago, que o poder público pode tomar, a nosso ver, são essas, né? Tem o novo marco do saneamento, e aí eu acho que eu cito um ponto importante: cumprir o novo marco do saneamento. Ele determina que todos os municípios façam um contrato de concessão. Com isso, nós teremos um instrumento tarifário para viabilizar a recuperação energética. Você tem um contrato de 30 anos, uma tarifa que pode ser cobrada na conta de água, por exemplo, garante a adimplência, e temos aí agora os leilões, que a Brem tem lutado tanto para contratar, por outro lado, a venda da energia. Com essas duas garantias, nós temos aí as condições de um Project Finance, tão importante para o Brasil.
Perfeito, Yuri. Você citou aqui vários pontos e várias ações aqui realmente concretas que precisam ser tomadas, né? Imagino aí o desafio, quando a gente fala em ICMS, além, acho que vai ter o envolvimento aí de diversos atores, né? A própria Receita, o governo com a necessidade de arrecadação, enfim. Mas é um desafio que precisa, que precisa ser enfrentado, né? E, sem dúvida, esse setor, né, essa economia circular, ela só vai acontecer se esses desafios forem enfrentados e, principalmente, né, o Brasil, com todos os seus compromissos assumidos no âmbito ambiental, só vai cumpri-los, né, com uma ação aí conjunta. Não basta assumir compromissos e não criar condições para esse cumprimento.